Olá, seja bem-vindo ao canal Luz de Luz, o seu canal para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Meu nome é Paula Rosa. Vamos dar início ao audiolivro Peça e Será Atendido. Processo 11. Planejamento dos segmentos. Use esse processo quando quiser que sua própria influência domine durante uma certa parte do dia. Quando reconhecer que o potencial de alguma coisa não vai bem e quiser ter certeza que será como você deseja. Quando tempo ou dinheiro forem especialmente importantes e você quiser aproveitá-los ao máximo. Escala de valor de referência emocional atual. O processo do planejamento dos segmentos lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre crença, expectativa positiva e sobrecarga. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. É mais fácil começar com um pensamento leve. Concentre-se nele e faça-o expandir-se em vez de tentar mudar um pensamento poderoso já expandido. É mais fácil criar uma experiência futura do que mudar uma existente. Se você tem um problema de saúde e concentra sua atenção nele, você o está projetando para a sua experiência futura. Mas se você se concentra numa experiência futura diferente, você ativa a experiência diferente e deixa a atual para trás. Esse é o poder do processo de planejamento dos segmentos. Nele, você define as características vibráteis do seu tempo futuro. É uma maneira de preparar seu caminho vibrátil para que a viagem seja mais fácil e agradável. Se seu estado de espírito estiver ruim, indicando que há bastante resistência na sua frequência vibrátil, você normalmente projeta a mesma expectativa vibrátil nos pensamentos negativos para o futuro. Por isso, aconselhamos que você aplique o planejamento dos segmentos quando estiver se sentindo bem. Se não tiver, tente outros processos para melhorar seu estado de espírito e seu ponto de atração. Quando se sentir melhor, volte ao poderoso processo de planejamento dos segmentos. Esse processo vai ajudá-la a tornar-se mais consciente dos seus pensamentos em que se concentra e a escolher deliberadamente os pensamentos que oferece. Com o tempo, vai ser mais natural parar por um momento antes de entrar em um novo segmento e dirigir sua intenção ou expectativa. Você entra num novo segmento sempre que suas intenções mudam. Se está lavando louça e o telefone toca, entre em novo segmento. Quando sai de sua casa, entre em um novo segmento. Quando outra pessoa chega, entre em um novo segmento. Se antes de estar no novo segmento, você parar o tempo necessário para começar a escolher o pensamento de expectativa positiva, poderá aprimorar o segmento de que se entrasse nele e o observasse como tal é. Por exemplo, você está em pleno preparo de um jantar especial, usufruindo o que está fazendo. O telefone toca, você entra em um novo segmento, mas você já deixou a secretária eletrônica ligada para não ser interrompido. Houve uma leve mudança no segmento em que você se encontrava, mas foi possível manter o equilíbrio. Ou o telefone toca, você entra em um novo segmento e você atende porque está esperando uma ligação importante, mas preparou-se para isso, de modo que o novo segmento seja eficiente e breve. Resolva a questão com rapidez e objetividade, como já tinha planejado. Se você realmente prepara o caminho das suas experiências futuras, o processo do planejamento dos segmentos o ajuda a controlar suas experiências futuras. Você pode planejar-se para as experiências imediatas ou futuras. Ao constatar como seu pensamento consciente impacta positivamente as suas experiências, vai querer repetir isso cada vez mais. Como todos os processos, quanto mais você o aplica, mais capaz se torna e os resultados são cada vez mais efetivos. Se um novo segmento inclui algo que você jamais gostou de fazer, o planejamento dos segmentos não é o melhor processo. É claro que é melhor do que estar despreparado, mas será útil aplicar alguns dos processos que vão do número 13 ao 22. Abraham, fale-nos mais sobre o planejamento dos segmentos.
O essencial do processo do planejamento dos segmentos é identificar claramente o que você quer, de modo a intencionalmente começar a estabelecer a atração de que deseja. Aqui está a chave para a criação intencional. Veja-se como um imã, atraindo a maneira como se sente em qualquer ponto do tempo. Se sua sensação for de clareza e controle, você vai atrair situações da mesma qualidade. Quando se sentir feliz, situações de felicidade. Quando se sentir saudável, situações de saúde. Quando se sentir próximo, situações de prosperidade. Quando se sentir amado, situações de amor. A maneira como se sente é, na verdade, seu ponto de atração. O valor do processo de planejamento dos segmentos é estimulá-lo a parar várias vezes ao dia e dizer: é isso que quero neste período de minha experiência de vida. Quero isso e espero que isso aconteça. Com essas palavras poderosas, você se torna o que chamamos escolhedor seletivo. Você atrai o que quiser para a sua experiência. Habitue-se a pensar a cada segmento: o que quero agora? Se quiser muitas coisas ao mesmo tempo, ficará confuso. Mas quando se concentra em detalhes do que quer em determinado momento, trará clareza, poder e rapidez à sua criação. Essa é a importância do planejamento dos segmentos. Fazê-lo parar ao entrar em um novo segmento para identificar o que mais deseja, de modo a concentrar sua atenção e levar poder nessa direção. Alguns de vocês estão concentrados em alguns segmentos do dia, mas poucos ficam concentrados na maior parte do dia. Identifique quais são os segmentos mais importantes e você será como um imã que atrai planejadamente, ficando na posição de criador em cada um dos segmentos ao longo do dia. Você vai se achar mais produtivo e feliz por estar intencionalmente planejando, permitindo e recebendo. Isso vai lhe dar grande alegria. Um exemplo de um dia planejado dos segmentos. Vamos dar um exemplo de um dia que você planeje intencionalmente cada segmento. Digamos que resolva aplicar esse processo antes de ir dormir, reconhecendo que entrar no estado de sono é um novo segmento de experiência de vida. Deitado, você estabelece que a intenção de um sono reparador que descanse seu corpo físico e se imagina acordando repousado no dia seguinte. Ao abrir os olhos de manhã, reconhece que entrou em um novo segmento de sua experiência de vida e que, ao levantar-se, entrará no dia seguinte. Estabelece sua intenção para que aquele período, enquanto estou aqui deitado, tenha a intenção de planejar claramente o meu dia. Quero que ele me traga o maior número de experiências alegres. Ali deitado, começará a sentir-se vigor e entusiasmo em relação ao dia que começa. Saindo da cama, você entrou em um novo segmento de sua experiência de vida. Antes de escovar os dentes ou tomar o banho, estabeleça a intenção de fazer isso de forma prazerosa. Vai ver como atos aparentemente banais, repetidos todos os dias, podem se tornar divertidos. Prepare-se para degustar com calma e alegria seu café da manhã. Você perceberá que, ao comer, vai se sentir rejuvenescido, completo e revigorado. E o alimento vai contribuir muito mais para o seu bem-estar. Quando o telefone tocar, receba que está para entrar em outro segmento. Ao ver quem está na linha, estabelece claramente sua intenção antes de falar. Escolha deliberadamente o que é melhor para você. Demorar-se mais, ser rápido e objetivo, não responde às solicitações antes de refletir. Ao entrar no carro, estabeleça como a intenção de ir de um lugar para o outro em segurança, mantendo calma no meio do trânsito, não se deixando estressar pelos engarrafamentos e ouvindo uma música agradável, e assim por diante. Ao sair do carro, você entrou em outro segmento. Pare um momento e imagine-se caminhando de onde está aonde pretende ir, sentindo-se bem enquanto caminha, com a intenção de tomar consciência da vitalidade do seu corpo e da clareza do seu pensamento enquanto se planeja para o próximo segmento onde vai entrar. Visualize-se cumprimentando a secretária do escritório, os empregados, o chefe. Imagine-se sempre sorrindo, amável, reconhecendo que aqueles que encontra não planejaram intencionalmente os segmentos que estão, mas sabendo que, por sua intenção deliberada, você estará no controle da sua experiência de vida e não será envolvido pela confusão, intenção ou influência dos outros. Naturalmente, seus segmentos serão diferentes a cada dia.
No início, talvez, não identifique rapidamente seus segmentos, mas o fará em breve. Se achar necessário, escreva a lista das intenções referentes a cada segmento. Ao escrever, você estará no mais alto ponto de clareza e concentração. No início do planejamento dos segmentos, o caderno pode ser valioso. Não deixe de experimentar, mesmo que não escreva. Você irá logo perceber como o planejamento das intenções é poderoso. A sensação de estar no controle criativo da sua própria experiência de vida e glória. Processo número 12. Não seria bom se... Use esse processo quando se vir tentado para o negativo, oferecendo resistência e quiser mudar de um polo para o outro. Quando já estiver se sentindo bem e quiser se concentrar mais especificamente em certas áreas de sua vida, tornando-as melhores. Quando quiser orientar uma conversa negativa ou potencialmente negativa para um ponto mais positivo, tanto para o seu benefício quanto para orientar gentilmente a outra pessoa. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de não seria bom se lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre crença, expectativa positiva e desânimo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Quando você diz, quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu, está ativando a vibração do seu desejo, mas também a vibração da ausência do que deseja. Então, nada muda. Muitas vezes, quando diz apenas, quero que isso aconteça, continua havendo em você uma vibração não expressa que o mantém no estado que não permite a realização do seu desejo. Mas quando diz, não seria bom se esse desejo viesse até a mim? Você alcança uma expectativa muito menos resistente. Assim, esse jogo simples e poderoso causará uma elevação de sua vibração, porque naturalmente o orientará em direção às coisas que deseja. O processo não seria bom se vai ajudá-lo a obter as coisas que tem pedido em todas as áreas. Não seria bom se aproveitássemos ao máximo esse encontro com os amigos? Não seria bom se a estrada estivesse livre e fizéssemos uma ótima viagem? O desejo pode ser de achar um belo relacionamento. Por exemplo, não seria bom se eu encontrasse um par maravilhoso com que eu pudesse construir uma vida feliz? Não seria bom se nessa festa eu dançasse o tempo todo? O jogo de não seria bom se é importante e poderoso porque você vai estar suave em relação ao seu desejo. Se não acontecer, não é o fim do mundo, é uma vibração mais delicada. Digamos que você quer perder peso. Segue alguns exemplos. Não seria bom se eu encontrasse alguma coisa que realmente funcionasse para mim? Não seria bom se meu metabolismo começasse a cooperar um pouco mais? É claro que você está muito acima do peso há bastante tempo, é porque de fato não permite o emagrecimento. Você poderia deixar o assunto de lado e tentar não pensar mais nele. Mas não é fácil fazer isso, porque seu corpo o acompanha a todos os lugares onde você vai. Como é difícil tirar esse problema do seu pensamento, você tem que se esforçar a escolher pensamentos agradáveis do tipo, não seria bom se... Mais uma coisa, não espere resultados imediatos. Saiba que tudo vem a seu tempo. Você estimulou com seu pensamento o seu comportamento, uma comunidade celular da qual uma boa parte de você deseja eliminar. Haverá então uma cooperação celular, pois todas as células estarão disponíveis a cooperar. Não imagine que as células que serão eliminadas estão prevendo um velório e se lamentando. Ah, ela vai matar 25% de nós. O que acontece é uma espécie de alinhamento coletivo. Suas células estão se preparando. Nessa preparação, todas as coisas começam a se alinhar. Seu corpo sabe o que fazer. Ele concordou e entrou em alinhamento com tudo isso. Ao jogar o delicado, não seria bom se? Confie na sabedoria celular. Seja qual for o seu desejo, há uma orquestração sendo realizada em resposta ao processo. Não seria bom se? Quando jogar e acreditar que tudo mais se alinhará, isso vai acontecer. Processo número 13. Que pensamento faz você se sentir melhor? Use esse processo
quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa. Quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor possível. Quando quiser determinar seu valor de referência emocional. Quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. Escala de valor de referência emocional atual. O processo. Que pensamento faz você se sentir melhor? Lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre crença, expectativa positiva e raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Cada questão, na verdade, apresenta dois aspectos: algo que você deseja e a ausência do que deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando na verdade está concentrado na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei quanto tempo desejo isso, por que ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo o assunto inclui dois aspectos: o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no correr desse livro, só enquanto você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo de sua vibração. Com alguma prática, você pode conseguir isso. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo conscientemente a identificar a frequência vibrátil do seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica, por si só, como se sente. Quando jogar? São infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas a sua experiência de vida vai ajudá-lo a identificar as questões em que pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você viveu uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo o que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Um exemplo de processo que pensamento faz você se sentir melhor, esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente, mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Você pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escolha uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com a sua filha porque ela não ajudou nas tarefas domésticas nem toma conta das próprias coisas. Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve: ela, diga o nome da sua filha, está intencionalmente tentando dificultar minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevem mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar outros pensamentos sobre este assunto que façam me sentir melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se você se sente melhor
igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo, ela nunca me ouve. Quero que ela seja mais responsável. Não tenho de ficar catando o que ela larga pela casa. Devia tê-la educado melhor. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio. Para mim, é importante ter a casa limpa. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando sua cabeça. Eu me lembro bem do que é ser adolescente. Assim vai melhorando. Eu me lembro de quando era um amor de garotinha. Melhor. Gostaria que ela fosse aquele amor de garotinha. Pior. Não sei o que fazer a respeito. Uma frase pior também. Bem, não tenho de resolver isso hoje. Melhor. Há muitas coisas nela que adoro. Melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa. Melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa. Pior. É certo eu querer ter uma casa limpa. Melhor. Lembre-se que há afirmações certas ou erradas. Só você pode saber quais os seus pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento e assim vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos da minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você. Porque seus pensamentos são o mesmo ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com o seu sentimento. O que o processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo? Vai ajudá-lo a começar a entender o poder de seus pensamentos tem influência em tudo à sua volta. Abraham, fale-nos mais sobre o processo que pensamento faz você se sentir melhor. Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que essas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm que se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer em sua própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar as cozinhas. Agora estamos usufruindo as ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. E chegará a hora em que terá tempo e dinheiro suficiente. O universo vai lhe proporcionar tudo isso em respostas às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além da sua crença. Neste caso, para melhorar o sentimento, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro, porque sabemos que é boa. Ela não combina com a nossa situação atual, mas o dia chegará. Por enquanto, é bom pensar nela. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente e ficar endividado, ou dizer: isto é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar. Cada pessoa acha o seu caminho. Não há certo ou errado. O que faz você se sentir melhor? Você, estamos falando de você. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar devendo ou esperar? Esperar. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque sua cozinha não é tão moderna quanto gostaria, ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e vai continuar melhorando? Tal como você.
Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que você fez ou criticar e se desculpar dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Processo número 14. Arrumar a desordem para entender melhor. Use esse processo quando ficar estressado com a própria desorganização, quando sentir que leva muito mais tempo procurando coisas, quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar, quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. Escala de valor referência emocional atual. O processo de arrumar a desordem para entender melhor lhe trará mais benefício quando seu valor de referência emocional estiver entre crença, expectativa positiva e raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Um ambiente desordenado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabado, cartas sem respostas, contas para pagar, tarefas a fazer, pilhas de papel, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisas, isso vai afetar negativamente a sua experiência. Tudo carrega uma vibração própria, e como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre o seu ponto de atração. Há dois grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro, você pode decidir jogar alguma coisa fora e logo depois descobrir que precisava dela. Fique então com medo de jogar qualquer coisa fora. O segundo, percebe que para realmente se organizar, levará mais tempo do que pretendia, pois todas as vezes que tentou, empacou no meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. O processo de arrumar a desordem para entender melhor elimina nesses obstáculos porque é um procedimento que pode ser realizado de maneira extremamente rápida sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderá precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e da mesma cor, assim empilhadas ficarão em ordem. Sugerimos que comece com o mínimo de 20 caixas, mas talvez precise de um número maior ao descobrir o poder produtivo do processo. Tenha fichas com alfabeto e um gravador portátil. Primeiro, junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que quer organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta, concentre-se no objeto e pergunte-se: vou precisar disso imediatamente? Se a resposta for sim, deixe onde está. Se não, coloque em uma das caixas. Escolha outro objeto e continue o processo. Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira obstáculos do seu ambiente. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo, pacote fechado de cordas de violão, caixa número 1. Se não tiver gravador, pode anotar em um caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral. Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa, em outra você coloca roupas, uma terceira fica para miudezas. Não se preocupe muito com a seleção. Apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador em que caixa está. Mais tarde, você pode passar 1 hora, mais ou menos, ouvindo a fita e anotando nas fichas com o alfabeto de acordo com o item. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque terá registrado onde estão todas. A seguir, arranje um lugar onde colocar as caixas, certificando-se de não ter colocado nelas coisa de uso imediato. Se mais tarde precisar do pacote fechado de cordas de violão, seu cartão vai lhe dizer em que caixa está. Depois de algumas semanas, percebendo que não precisou nada do que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa, colocando num depósito.
Passado mais tempo, talvez queira se livrar do conteúdo da caixa 3, deixando disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai se sentir grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre seu ambiente. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizemos então que esse processo não é necessário para elas. Mas, como cada objeto tem sua vibração, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. Abraham, fale-nos mais sobre arrumar a desordem para entender melhor. Os seres no estado físico têm o hábito de juntar coisas. Depois, a maioria passa boa parte do tempo procurando o que juntou, o que gera um grande estresse. O vazio provoca tristeza, e é por isso que as pessoas muitas vezes tentam preenchê-lo com objetos. Compram mais ou comem mais e usam maneiras criativas para preencher o vazio. Por isso aconselhamos: livrem-se de tudo que não seja essencial para vocês agora. Se você conseguisse se livrar das roupas que não está usando, doando-as e abrindo mais espaço, as coisas que estão em maior harmonia com você fluiriam mais facilmente para a sua experiência. Todos vocês têm a capacidade de atrair, mas quando o processo é obstruído por coisas que não queremos mais, a nova atração é mais lenta e vocês acabam com um sentimento de frustração e sobrecarga. Imagine-se num ambiente sem desordem. Nunca foi tão importante visualizar uma casa arrumada. Imagine-se num ambiente bastante claro, um espaço totalmente em ordem, onde você sabe o lugar de cada coisa. Imagine um local arrumado e confortável. Apenas imagine. Seu objetivo é sentir alívio. Esther, de vez em quando, se lembra de sua mãe cuidando do imenso gramado da casa onde moravam, numa época em que não havia cortadores de gramas elétricos. E se lembra especialmente de uma vez em que a mãe cortou a grama, ligou o borrifador para molhar o terreno e se sentou na varanda, usufruindo o que tinha feito. Esther sentou-se ao seu lado e sentiu o cheiro da grama recém-cortada e de terra molhada. E pôde perceber o incrível sentimento de paz e felicidade que vinha da mãe. Jerry e Esther experimentam o mesmo sentimento no final de alguns dos seus seminários. É o prazer de um trabalho bem feito, como se tudo se alinhasse. Então, o que você tem de fazer antes de tudo é achar o lugar que provoca esse sentimento de bem-estar. Se encontrar e a energia se alinhar, então tudo o que você precisa, clareza de ideias e ajuda, virá, fazendo a realidade física se adequar a você. Em apenas 1 ou 2 horas, você pode arrumar a desordem de um cômodo. Basta pegar uma coisa de cada vez e colocar na caixa. Sabendo onde as coisas estão, por causa do gravador, uma noite em que estiver pouco ocupado, você poderá ouvir a gravação. Com as fichas, saberá que o velho álbum de retratos se encontra na caixa 1 e, se quiser mostrá-lo aos seus netos, saberá onde encontrá-lo. O poder do processo de arrumar a desordem para entender melhor é a rapidez com que é feito. E haverá menos resistência, porque tudo o que você quiser estará à mão e localizável. Constatamos que a maioria das pessoas que aplicaram esse sistema raramente voltou a precisar das coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-las ou jogá-las fora. Nesse meio tempo, sua vida ficou menos bloqueada e, assim, livre de resistência. Processo número 15. Carteira. Use esse processo quando quiser atrair mais dinheiro, quando quiser melhorar seus sentimentos atuais em relação a dinheiro para permitir que ele flua mais em sua vida, quando quiser adicionar mais força a um desejo específico, quando sentir que falta dinheiro em sua vida. Escala de valor de referência emocional atual. O processo da carteira lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre esperança e desânimo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Talvez as vibrações mais praticadas na sua cultura sejam relacionadas a dinheiro, pois muito o veem como o meio pelo qual flui boa parte do seu bem-estar físico. Mas muitas pessoas, sem perceber, se concentram mais na falta do dinheiro do que na presença dele, e assim mantêm-se afastadas do que desejam.
O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. O processo da carteira vai ajudá-lo a oferecer uma vibração sintonizada com o recebimento de dinheiro, ao invés de afastá-lo. Eis o processo. Coloque uma nota de R$ 100 em sua carteira. Mantenha a carteira o tempo todo com você e sempre que segurá-la, lembre que a nota está ali. Sinta prazer nisso e pense na segurança do que lhe traz. Ao longo do dia, anote as várias coisas que poderia comprar com a nota de R$ 100. Passando por um restaurante, pense que, se quisesse, poderia entrar e ter uma bela refeição. Vendo uma vitrine, pense que, se quisesse, poderia comprar uma roupa porque tem R$ 100 na carteira. Guardando a nota, não gastando imediatamente, você percebe a vantagem vibrátil dela, bastando pensar nisso. Se a gastasse na primeira coisa que visse, receberia o benefício de sentir-se bem-estar financeiro apenas uma vez. Mas se gastar mentalmente os R$ 100 20 ou 30 vezes por dia, vai receber o benefício do sentimento vibrátil de ter gastado R$ 2.000 ou R$ 3.000. Cada vez que reconhece ter, bem ali na sua carteira, o poder de comprar uma coisa ou outra, sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e seu ponto de atração começa a mudar. Você não tem de ser rico para atrair riqueza, mas tem que se sentir rico. Por outro lado, qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Se você gastar seu dinheiro mentalmente várias vezes, estará praticando a vibração do bem-estar, de segurança, de riqueza e de segurança financeira. E o universo responde à vibração que você alcançou, sintonizando-a com a manifestação da riqueza. Coisas que parecem mágicas vão começar a acontecer assim que você alcançar um maravilhoso sentimento de abundância financeira. O dinheiro que você ganha vai parecer durar mais. Quantias inesperadas de dinheiro começarão a aparecer. Seu empregador vai ter vontade de lhe dar um aumento. Você receberá desconto numa compra. Pessoas lhe oferecerão dinheiro. Vai descobrir que coisas que queria, pelas quais pagaria, chegarão até você sem qualquer custo. Serão oferecidas a oportunidade de ganhar toda a riqueza que acredita ser possível. Com o tempo, você vai ter a sensação de que uma comporta de abundância se abriu. É um processo simples, mas poderoso, que vai mudar o seu ponto financeiro de atração. Embora não haja limite para o que o universo pode lhe trazer, você tem de se sentir bem em relação ao dinheiro para permitir que ele flua na sua experiência. Abram, fale-nos mais sobre o processo da carteira. Não se preocupe se você continuar tendo pensamentos sobre a ausência das coisas, porque é natural que elas ocorram. Ofereça deliberadamente mais pensamentos ligados à riqueza e à prosperidade que deseja. Ao longo do dia, percebendo em quantas coisas você poderia gastar seus R$ 100, você estará utilizando intencionalmente a energia não física para aumentar seu sentimento de prosperidade. Alguém uma vez disse: Abram, está claro que faz tempo que você não tem um corpo físico, pois não se vai muito longe com R$ 100. E nós respondemos: você não entendeu. Se você gasta R$ 100 1000 vezes por dia, gastou o equivalente a 100.000. Você verá como isso vai reforçar seu sentimento de prosperidade. Seu ponto de atração é a maneira como você se sente. Chegamos ao final desses capítulos, nesta maravilhosa jornada do livro Peça e Será Atendido. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e comente o que achou desses capítulos. Caso deseje adquirir o livro físico, acesse o primeiro link da descrição do vídeo.